Amados irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no texto de Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3. E eu gostaria de vermos sobre 4 títulos preciosos do Senhor Jesus no Antigo Testamento. São 4 títulos preciosos do Messias no Antigo Testamento, que é de extrema importância para o povo de Deus, tanto para o povo judeu como para a igreja no Novo Testamento. E eles estão profetizados em 4 lugares e correspondem aos 4 evangelhos. Então nós vamos começar vendo um deles. Nós vamos fazer menção dos 4 lugares onde eles ocorrem. Os irmãos vão ver que eles estão ligados aos 4 evangelhos e aos 4 ângulos em que o Senhor Jesus nos é retratado e que ele é provido por Deus para nós. Que precioso é o Senhor Jesus, aquele que Deus proveu para o seu povo, para cada uma das necessidades que temos. E não só das nossas necessidades, mas, se entendamos, das necessidades que Deus se permitiu ter na realização do seu propósito. Cristo satisfaz tanto a Deus como ao povo de Deus. E essa plena satisfação é encontrada nesses 4 títulos que ele tem no Antigo Testamento. Em todos esses títulos, ele é chamado de o renovo, ou o broto. Tá? Então nós vamos ver, vamos começar por ordem. Eu falei para abrir Zacarias, então vamos começar em Zacarias, mas a ordem seria por Isaías, é que o nosso tema de hoje está em Zacarias 3. Vamos ler Zacarias capítulo 3. Vamos fazer primeiro menção dos lugares onde aparece esse título. Zacarias 3, versículo 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, ou são homens que apontam para eventos futuros, ou são homens simbólicos, como diz a tradução da King James. Presságio, símbolo, homens que apontam para o futuro, como sinais para o futuro. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Então aqui tem a primeira expressão, o meu servo, o renovo. Aqui o Messias é chamado de renovo. Vamos também para Isaías capítulo 4. Vamos ver mais uma vez onde essa expressão é usada ali. Em Isaías capítulo 4. Mas com uma pequena variante que os irmãos vão notar qual que é a diferença que acontece agora em Isaías. Isaías capítulo 4. Versículo 2. Estou lendo aqui na tradução João Ferreira atualizada, tá? Fala assim: naquele dia, o renovo do Senhor, ou como eu colocaria uma tradução mais literal, o renovo, o rebento, o broto de Iavé, será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que foram salvos. Ou seja, para o remanescente. Aquele dia. Expressão muito importante aqui. Agora aqui ele é chamado de renovo de Iavé. Lá em Zacarias, a expressão é o meu servo, o renovo. Aqui é o renovo de Iavé. O broto, aquele broto, o rebento que sai de Iavé. Vamos também agora para Jeremias, capítulo 23, versículo 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Aqui de novo aparece a expressão renovo. Mas, aqui ele já é chamado de renovo de Davi. Então, em Zacarias 3 que nós começamos, o meu servo, o renovo. Em Isaías 4, versículo 2, o renovo de Iavé. Em Jeremias 23, versículo 5, o renovo de Davi. E agora o último lugar é Zacarias de novo, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 12. E diz-lhe: assim diz Yahvé dos exércitos, o Senhor dos exércitos: eis aqui o homem cujo nome é renovo,
rebento. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Irmãos, aqui a expressão agora de novo renovo, mas com a designação de que ele é o homem renovo. Então você vê, né, em Zacarias 3, versículo 8, o servo renovo. Em Zacarias 6, versículo 12, o homem renovo. Em Isaías 4, versículo 2, o renovo de Iavé, o rebento de Iavé. E em Jeremias 23, versículo 5, o renovo de Davi. É sabido por todos os judeus, os rabinos, e também pelos comentários nos targums judaicos, que a expressão renovo ou rebento ou broto sempre significa aquilo que sai da substância ou da geração, que é gerado, que é da espécie, do tronco, da onde está brotando. Em Jeremias 23, versículo 5, quando ele é chamado de renovo de Davi, todos os judeus, inclusive por causa disso, nos dias de Jesus, os judeus bem conheciam o Messias como o filho de Davi. Porque, segundo todos os rabinos, sem sombra de dúvida, o rebento que sai de um tronco, o broto que nasce de um tronco, significa aquele ente que foi gerado daquela estirpe, que saiu daquela descendência, que herdou aquela genética, que veio daquela parentela. Então, se ele é o renovo de Davi, é o mesmo que dizer que ele é filho de Davi, que ele participa da natureza de Davi, que ele herda a sucessão do trono de Davi, por ser filho legítimo de Davi segundo a carne. Então, o Messias é chamado de o filho de Davi, porque ele é o rebento de Davi. Há implicações maravilhosas nesse título que ele leva ali. Agora, uma das coisas mais preciosas, irmãos, é que Isaías capítulo 4 diz para nós que o Messias também é o rebento de Iavé. Ou seja, aqui está confessada a divindade do Senhor Jesus. Porque se ele é o broto que brota de Iavé, e esse brotar do tronco significa que ele participa da mesma essência, da mesma substância, daquilo que em grego é chamado de ousia, que ele participa da mesma natureza e essência da coisa da onde ele brota, e é por isso que ele é descendente de Davi, porque ele herda, ele vem dos lombos, da carne de Davi. Então, se ele é chamado de rebento de Iavé, isso significa que ele é gerado de Deus, que ele é o unigênito de Deus, que o Messias não é meramente um homem humano, mas que ele é divino, tão divino quanto Deus, porque é o rebento, o broto de Iavé. Agora os irmãos vão perceber então que esses dois textos, tanto de Jeremias como de Isaías, tratam da humanidade e da divindade do Senhor Jesus, do Messias. Os judeus que tentam negar que Jesus é o Messias, que o Messias não pode ser Deus, têm um sério problema com o texto de Isaías capítulo 4, porque se o renovo de Davi, e eles sabem que o renovo, o rebento ali é o Messias, ele significa que ele nasce da casa de Davi. O que significa então a expressão rebento de Iavé, senão que o Messias viria da divindade, senão que ele seria tão divino quanto Deus. Bendito seja o Senhor, porque o nosso Senhor não é apenas homem, mas também Deus. E os judeus que tentam negar a validação das profecias de que Cristo seria tanto divino quanto humano, têm um sério problema com relação a esse versículo de Isaías capítulo 4. Porque se ele admite que rebento em Jeremias é aquele que nasce da espécie da onde aquele broto sai, então se ele é o rebento de Iavé, é porque ele é gerado como o unigênito de Deus, e não apenas do homem. Bendito seja o Senhor por isso. Nós vamos ver, irmãos, ao longo das reuniões, que cada um desses títulos tem uma grande implicação. Isso é maravilhoso. Agora, deu para perceber que são 4 expressões que são usadas pelo Senhor Jesus como rebento. A primeira que nós lemos, o meu servo
né? Eis que farei vir o meu servo, o renovo, né? A segunda que lemos em Isaías, o rebento de Yahvé. A terceira que lemos em Jeremias, o rebento, o renovo de Davi. E a quarta, eis o homem cujo nome é renovo. Os irmãos conseguiram perceber a simetria, a beleza, a ligação que isso tem com os 4 evangelhos? Teve alguém que acaso pensou, que percebeu isso? Se ele é chamado de rebento de Yahvé, ou seja, aquele que é gerado na própria essência de Deus, aquele que é o Filho eterno, a segunda pessoa da Trindade, e que participa da própria natureza de Deus, porque é o rebento de Yahvé. Então ele deve ser um broto, um fruto, algo que sai de Yahvé, como a imagem de Deus. A qual dos evangelhos isso se relaciona? Qual dos evangelhos enfatiza o aspecto divino do Senhor Jesus? O evangelho de João, não é? Acho que todos nós estamos claros disso, né? Então Isaías 4, versículo 2, é um resumo de todo o evangelho de João. E aí depois nós temos o homem cujo nome é renovo. Zacarias 6, verso 12, que lemos. Qual dos evangelhos enfatiza a humanidade do Senhor Jesus? E note que Zacarias não coloca de qualquer forma, mas ele fala, eis. Esse eis significa contemplem, admirem o homem que vocês nunca foram. O verdadeiro homem com H, que expressa o ideal de Deus para o homem. O homem que os gregos buscaram. O homem que, em nome de uma pseudociência disfarçada, de uma maldade disfarçada de ciência, Hitler disse que queria produzir esse homem ideal e fez aquela coisa cruel e terrível de ser lembrada. Mas Hitler não tinha como produzir, ele estava tentando produzir homens invocando os antigos espíritos híbridos dos nefilins. Eles não eram homens, eles eram perversões de homens. Os gregos não tinham como descobrir o homem ideal, e nem mesmo falando sobre a república, como Platão fez, uma sociedade de homens ideais. Esse homem não foi achado entre os gregos, mas um grego, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu acerca desse homem. O homem ideal que os gregos procuravam, irmãos, não era o homem ideal da Grécia, não era a raça ariana de Hitler. O homem ideal viveu na Palestina há 2000 anos atrás, morou em Nazaré, crescendo como um broto chamado broto, o homem. E quem falou sobre ele? Lucas, o grego, aquele que se preocupa com o que é humano, com o que é próprio do homem. E era como se ele dissesse, irmãos, era como se ele dissesse, como se essa profecia de Zacarias 6, versículo 12, fosse ecoada em Lucas, porque Lucas, como todo grego, está procurando um homem ideal, e então o Espírito Santo em Zacarias 6, 12 nos diz, eis, contemplem, finalmente, o homem cujo nome é renovo. Então nós temos em Zacarias 6, 12, o Evangelho de Lucas. Depois nós vimos Jeremias 23, versículo 5. É dito que um rebento, um broto, um renovo, né, sairá a Davi. E como descendente de Davi, ele é rei, porque ele vem da carne de Davi, ele vem do sangue de Davi. Quem? Quem é esse? O Messias? O rei? Então, a qual dos evangelhos Jeremias 23, 5 está fazendo referência? Qual é o evangelho que se preocupa tanto em mostrar a realeza bendita do Senhor Jesus? O evangelho de Mateus. Mas, irmãos, eu quero começar por esse texto de Zacarias 3:8. É o que a gente vai considerar hoje, ou pelo menos começar a considerar. Se nós não terminarmos hoje, nós continuamos na semana que vem. Eu quero pintar esse quadro, irmãos, com a ajuda do Senhor, pintar esse quadro para que nós possamos ver juntos isso. Zacarias 3:8 começa com a expressão eis, né? Como é que está lá? Zacarias 3, versículo 8. A gente leu primeiro. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságios, são homens que simbolizam eventos futuros. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. E aqui o renovo é o servo de Yahvé.
A minha tradução não põe esse S com S maiúsculo, mas deveria colocar. Porque o renovo, servo, aponta para aquele servo profetizado em Isaías, o qual se torna real no que é visto no Evangelho de Marcos. Os irmãos conseguem ver a beleza disso? O servo renovo. Então vamos começar hoje considerando a beleza, a glória do Senhor Jesus como o servo renovo, de Zacarias capítulo 3. 4 títulos preciosos do Messias no Antigo Testamento. Satisfazendo a Deus, satisfazendo a Israel, satisfazendo a Igreja de Deus. E as nossas necessidades coletivas, irmãos, e também individuais. É isso que ele é para nós. Então, vamos começar aqui. Essa é a 4ª visão de Zacarias. É a visão do sumo sacerdote Josué. Então vamos começar no versículo 1 agora. Zacarias 3, versículo 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo de Iavé. Certo? E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra, ou seja, o anjo tomou a palavra, né? O anjo de Iavé tomou a palavra, e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito passar de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos, e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa, e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavarei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Irmãos, que trecho tão maravilhoso. Mas para a gente poder ver a beleza dessa visão do capítulo 3, a gente tem que considerar algumas coisas do contexto de Zacarias. Zacarias é um dos profetas que voltou do exílio na Babilônia, né, junto com Ageu, que era um profeta mais velho, e aquele remanescente de 49 mil e poucas pessoas que vieram, quase 50 mil que voltaram, e estavam sendo liderados por Zorobabel, da linhagem real, e pelo sumo sacerdote Josué, ou Jesua, como algumas traduções colocam, não se referindo ao Josué de Moisés, que alguns quando leem aqui confundem, mas a um sacerdote da casa de Arão, chamado Josué, da linhagem sacerdotal. E ele era sumo sacerdote. Agora, enquanto em Ageu o tom das profecias feitas durante o retorno do exílio para a retificação da casa de Deus, enquanto o tom de Ageu é mais de repreensão e correção, o tom de Zacarias é mais de encorajamento. Isso é maravilhoso, irmãos, porque tem uma palavra-chave dentro do livro de Zacarias que vai ser de grande ajuda para nós entendermos aqui. Enquanto em Ageu o povo é exortado a não habitar em casas apaineladas, não se importarem apenas com o que é seu, enquanto a casa de Jeová está em ruínas, em Zacarias o povo é encorajado diante da desmotivação provocada pelos inimigos que estavam fazendo parar a obra de Deus. Então, até o nome Zacarias, né, significa Iavé lembrou. Lembrou o quê? Iavé se lembrou do seu povo. Toda vez que essa expressão é usada, Iavé se lembrou, significa que Deus se tornou favorável novamente. Significa que Deus vai vir em amor e graça lidar com o seu povo. Então, enquanto o teor das profecias de Ageu é um teor mais de repreensão
para com vamos dizer assim, a mornidão do povo, a indiferença do povo que havia voltado, e só por um desencorajamento começaram a esquecer da vontade de Deus e do propósito para o qual havia voltado, em Zacarias o Espírito Santo faz aquele balanço equilibrado. Ele, por um lado, repreende corrigindo, por outro lado, ele encoraja motivando. É sempre assim que o Senhor faz conosco. E em Zacarias, que é um profeta de maior número de profecias, a gente tem esse teor de palavras boas e de consolo e de encorajamento para o povo do Senhor. Para o povo do Senhor. Lembrando, irmãos, que essa obra de Zacarias, que esse livro de Zacarias, as profecias dele, falando da obra da construção da casa de Deus, é um símbolo, é um presságio também para o tempo do fim. Porque os mesmos princípios de edificação do tempo de Zacarias são também os princípios de edificação do testemunho do Senhor no tempo do fim. Assim como o povo teve que voltar para reedificar a casa de Deus, e depois, o altar de Deus, a casa de Deus, e depois a cidade de Deus e os muros, para que pudessem esperar pelo Messias que viria, assim também o Senhor deseja reedificar, restaurar a sua casa, a igreja, das ruínas do cativeiro babilônico espiritual em que a igreja foi colocada, e ter um testemunho que possa aguardar pela sua segunda vinda. O que foi real para com Israel em tipologia no antigo, para com Israel representado na casa de Judá, do remanescente, que as 10 tribos e meia foram perdidas. Mas o remanescente judeu representava todo o povo de Israel quando retornou. Então assim também, o que Deus fez com eles lá, restaurando para si um povo para aguardar a primeira vinda do Messias, assim Deus quer fazer no tempo do fim com um povo, para aguardar a segunda vinda do Senhor Jesus. O povo espiritual de Deus segue o mesmo princípio, portanto Deus disse já aqui no capítulo 3, que a obra que ele tem que fazer com Josué e com os que estão diante dele, com todos os outros servos que estão com ele, é uma obra de símbolos futuros. Porque Josué não estava sendo uma testemunha só para o seu tempo. Os princípios usados aqui serão os mesmos no tempo do Novo Testamento, com o povo espiritual de Deus. Amém? Agora, se Zacarias é um profeta de profecias de consolo e encorajamento, porque Deus se lembrou, porque Iavé se lembrou, sabe que a palavra Zacar significa lembrar, e Zacarias, o Yah é de Iavé. Iavé se lembrou, Iavé se tornou favorável. Irmãos, esse é o coração de Deus para nós. Muitas vezes, como povo judeu, nós passamos por tribulações e provas, e nós somos colocados numa situação tal em que a gente vê a miséria que se encontra, aparentemente, o povo de Deus. Que esperança pode haver da igreja ser edificada? Que esperança pode haver com 3, 4, 5, 10 irmãos tentando perseverar no caminho da verdade com dificuldade, quando a maioria do cristianismo se apostatou? A mesma história que aconteceu com o povo de Israel no Antigo Testamento ocorre com a igreja no Novo Testamento. Irmãos, a igreja fatalmente falhou. A igreja como igreja total, de modo geral, falhou. Assim como a nação de Israel, de modo geral, falhou. E assim como só um pequeno remanescente retornou, apenas poucos entre toda a igreja de Deus se importam com a verdade. E isso é uma dificuldade tão grande, irmãos, que é ou não é verdade que diante de tantas coisas, tantas dificuldades que a gente tem agora para retornar ao caminho da verdade, para ser fiel nesse tempo de tanta apostasia entre o povo de Deus. Não estou falando de apostasia dos incrédulos, que incrédulo não pode apostatar. O incrédulo nunca andou na verdade. A apostasia significa que alguém estava na verdade e se desviou. Foi o que aconteceu com a nação de Israel. Eles eram 12 tribos. Primeiro o reino norte, depois da divisão, foi levado cativo porque se apostatou de Jeová e adorou os bezerros de Jeroboão. Depois, ainda que em Judá houvesse coisas boas, como está escrito no livro de Reis e Crônicas, mas ainda que ali houvesse coisas boas, eles também foram levados cativos. Mas com uma diferença, irmãos. Por mais que eles fossem pecadores como os outros, eles se importavam com a vontade de Deus. Ainda havia algo no coração deles que se importava com a vontade de Deus. Então Deus se encarregou de trazer aqueles que eram fiéis a Ele, que estavam no cativeiro, depois que o tempo da dispersão passou. Depois que os 70 anos se cumpriram. Mas, irmãos, eles eram mais ou menos em 1 milhão de judeus cativos na Babilônia. Quando retornaram, só 50 mil retornou.
Dá para a gente entender que essa viagem de volta foi uma viagem muito desanimadora? Uma viagem que só quem realmente conhecia Deus e se importava com Deus acima de tudo poderia ter feito? Irmãos, o quadro não é diferente hoje. Assim como Deus tinha as 12 tribos de Israel como seu povo, Deus tem toda a igreja como seu povo no Novo Testamento. Mas não se engane, irmão, não é com toda a igreja que Deus pode contar. Assim como ele só pôde contar com 50 mil que voltaram da Babilônia, e esses 50 mil são remanescentes só da tribo de Judá. Eu não estou nem mencionando aqui as 10 tribos e meia do Reino Norte. Mas assim como esse punhadinho de gente retornou para caminhar na verdade, caminhar segundo a vontade do Senhor, assim também, no nosso tempo, irmãos, a dificuldade é tão grande, porque poucos se importam com a vontade do Senhor. E quando a gente quer andar no caminho da verdade, quando nós queremos seguir o Senhor, as provas vêm e as dificuldades, até mesmo com os nossos irmãos, vêm também. Porque não são todos que querem obedecer estritamente a liderança do Espírito Santo na palavra. Mas o Senhor pode nos consolar. O Senhor se lembra daqueles que não esquecem dele. O Senhor se lembrou do remanescente de 50 mil e levantou um profeta que sugeria tal lembrança com palavras boas e de consolo. Então, esse é o teor principal das profecias de Zacarias. Ele profetiza principalmente do lado positivo, enquanto Ageu profetiza de um lado um tanto corretivo. Agora, vamos ver aqui qual é o cenário antes que antecede aqui essa visão do capítulo 3 de Zacarias. Zacarias, ele tem 8 visões, e já no capítulo 1 de Zacarias, vamos voltar um pouquinho aí. No capítulo 1, versículo 7, Zacarias recebe a primeira visão. Irmãos, esse livro é tão precioso, que, como diz o irmão Christian Shen, talvez seja um dos livros do Antigo Testamento que Satanás mais odeia. E até hoje, entre os judeus, os jovens judeus não podem ter acesso à leitura desse livro de qualquer forma. Os rabinos que tentam negar o messianismo do Senhor Jesus, que tentam negar que Jesus é o verdadeiro Messias, fazem antes todo um trabalho de colocar lentes próprias dos seus targums, né, das suas regras talmúdicas, para a leitura desse livro, a fim de que a pessoa não perceba o que está explícito aqui. Em Zacarias está explícito, talvez só menos do que em Isaías. Mas é o profeta que mais deixa explícito as duas vindas do Senhor Jesus. É o profeta que mais deixa explícito a divindade do Senhor Jesus. É o profeta que deixa mais explícito a grandeza da obra do Senhor Jesus, na primeira e na segunda vinda. Então Satanás odeia esse livro. E os judeus fazem de tudo para que seus jovens, judeuzinhos, que começam a estudar a Escritura, não consigam ler esse livro com os olhos abertos. Eles tentam impedir de verem aqui as glórias da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Obra completa, na primeira e na segunda vinda. Porque Zacarias vai falar exatamente disso, de como Deus vai cumprir todo o seu propósito com relação a Israel, a igreja e aos gentios, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E vai mostrar aqui quem é o Senhor Jesus, quem é de fato o Messias, quem é de fato aquele que eles esperavam como Salvador. Então há um interesse do inimigo de barrar a abertura desse livro. Mas Zacarias começa nesse coração, nessa incumbência, nesse encargo do Senhor, nessa sentença, nesse massá, nesse peso do Senhor, tendo 8 visões maravilhosas. A primeira vai no capítulo 1, versículo 7, onde ele tem a primeira visão. E existe uma coisa muito importante aqui. Zacarias é um profeta meio que apocalíptico do Antigo Testamento, assim como Daniel. E a forma que as profecias são feitas aqui é muito parecido também com Apocalipse. E muitos dos emblemas que ele usa aqui vão voltar a aparecer no livro de Apocalipse, que vai falar daquela parte final, da conclusão do propósito de Deus. Mas até mesmo a natureza da revelação é dada dessa forma. Um ponto que a gente tem que notar logo de início, senão a gente não vai entender a grandeza do capítulo 3, irmãos, é que no capítulo 1, quando Zacarias tem a visão, no versículo 7, quem puder me acompanhar no versículo 7 de Zacarias capítulo 1, ele fala assim: no 24º dia do mês 10º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra de Yahvé ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido,
Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as morteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? Respondeu-me: o anjo que falava comigo. Eu te mostrarei quem são estes. Primeiro ponto. Aqui onde aparece a expressão o anjo que falava comigo, no hebraico é o anjo que falava em mim. Então aqui, Zacarias está tendo o auxílio de um anjo intérprete. E esse falar em mim significa que esse anjo era um intérprete que estava interpretando subjetivamente para Zacarias tudo o que significava a visão. Por isso que a expressão hebraica usada é o anjo que falava em mim. E quem é que Zacarias vê primeiro nessa primeira visão? Ele vê um cavalo e um cavaleiro vermelho parado entre as morteiras, entre as sarças que estão num vale profundo. Ô, irmãos, essas sarças paradas num vale profundo, essa sarça, você sabe onde a primeira vez a figura da sarça aparece com peso, né? Na visão de Moisés, quando Deus, de modo condescendente, ele decide, por amor e graça, habitar temporariamente numa sarça. Essa é a expressão que Moisés vai usar em Deuteronômio quando ele fala da benignidade, da benevolência daquele que morou na sarça. Aquela sarça, irmãos, individualmente representava Moisés na sua condição, né, imprópria e inadequada. Na condição coletiva representava Israel. A sarça representa Israel. A sarça seca, que não pode produzir nada de si mesmo, representa o povo de Israel como totalmente incapaz de cumprir o propósito de Deus. E agora, quando Jerusalém está em ruínas, quando a cidade está desolada, quando de fato o povo se tornou nada mais do que como uma sarça, a visão que Zacarias tem ainda acordado é que nesse vale profundo, nessa posição de humilhação, nessa posição onde ninguém dava mais nada para eles, nessa posição onde parecia que o propósito de Deus havia sido frustrado para sempre, naquele vale profundo, naquele lugar de depressões, naquele lugar onde você está no ponto mais baixo, ali é encontrado um cavaleiro vermelho, um cavaleiro que vem na cor da redenção, um cavaleiro que vem para redimir aqueles que não têm nada para oferecer. E não só vem para redimir, mas ele está parado no meio, se identificando com as sarças do vale. Sabe o que é isso, irmãos? Esse é o amor do Senhor Jesus pelo seu povo. Porque nós vamos ver que esse cavalo vermelho aqui, esse cavaleiro vermelho, esse cavalo vermelho com esse cavaleiro aqui, esse primeiro é o próprio anjo de Javé. Aqui aparece dois anjos. Um é o anjo de Javé e o outro é o anjo que fala em mim. Por isso que eu disse que Zacarias é muito parecido com o Apocalipse nesse sentido. Porque Apocalipse também foi concedido a João, o apóstolo, uma visão na qual o Senhor Jesus glorificado, por meio do seu anjo, revelou a João, notificou a João, interpretou a João os sinais apocalípticos do tempo do fim. Você percebe a semelhança? O Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade, Filho de Deus, Filho do homem, aparece glorificado a João, né, se identificando com as suas igrejas entre os candelabros. E ele notifica por meio do seu anjo a João. Há um anjo que sempre acompanha João mostrando as visões. Aqui em Zacarias também, o anjo de Javé, com A maiúsculo, que é o Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade, aparece primeiro aqui como um cavaleiro vermelho entre as morteiras, entre as sarças do vale profundo. E ele fala e revela a Zacarias as coisas que vão ser reveladas por meio de um anjo intérprete. Você percebeu a semelhança com o Apocalipse? Assim como Jesus aparece entre os candelabros eram as igrejas, que estavam tão carentes, irmãos, estavam tão pobres, estavam tão necessitadas da graça do Senhor. Havia tanto para ser corrigido naqueles candelabros, mas o Senhor não apareceu fora deles, mas entre eles. O Senhor se identifica com o seu povo, porque o Senhor é aquele que tem dito: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O Senhor se identifica com o seu povo, porque ele carregou as dores do seu povo. O Senhor se identifica com cada um de nós, porque nada pode frustrar o seu plano a nosso respeito. Então, assim como o Senhor estava entre os candelabros, aparecendo para João,
e depois revelando as visões a João por meio de um anjo intérprete, assim o anjo de Yahvé aparece aqui como um cavaleiro vermelho parado entre as sarças num vale profundo. E aí, junto com Zacarias, aparece um anjo intérprete, o anjo que falava em mim, o anjo que me revelava de modo subjetivo tudo o que as visões significavam. Assim como Zacarias é uma profecia para o tempo final do Antigo Testamento, para preparar o povo para a primeira vinda do Messias, assim Apocalipse é o livro que deve nos preparar para a segunda vinda do Senhor Jesus. E é por essa vinda que nós clamamos, Maranata, vem Senhor Jesus. Então, irmãos, tem tanto para nós aprendermos aqui. Assim como João poderia estar desolado diante da condição das igrejas, se preocupando o que será das igrejas. Eu sou o último apóstolo, você acha que isso não passava na cabeça de João? Olhando para aquelas igrejas, ele se colocava em Patmos olhando para a Ásia, para aquelas 7 igrejas que ele cuidou, porque segundo a história, João, antes de ser exilado em Patmos, estava servindo na Ásia, entre as igrejas. Provavelmente ele pensava, eu sou o último dos apóstolos, o que será das igrejas quando eu partir? Paulo não está mais aqui, Pedro não está mais aqui, Tiago não está mais aqui, André não está mais aqui, eu sou o último que ficou. O que será do testemunho do Senhor na igreja quando eu partir? E ele provavelmente, irmãos, estava muito triste naquela posição. Mas então atrás dele ele ouviu uma voz que dizia, o que vês escreve em livro. E quando ele voltou para ver, sabe, irmãos, essa visão foi como se o Senhor dissesse assim, João, você está olhando para o lugar errado. Você está olhando para a igreja, você está olhando para a condição tão pobre do povo de Deus do ponto de vista humano. Quem são as igrejas para combater Satanás, o mundo, a carne, o Império Romano, as dificuldades, as perseguições? De fato, se você estiver olhando para eles, a condição é de desanimar. Mas não é para a igreja que você tem que olhar, mas para mim. Ou seja, mesmo que você partir, as igrejas continuarão. Porque não dependem de você. Não dependem nem mesmo de si mesmas. Eu sou o sumo sacerdote que cuido dos meus candelabros. Assim também Zacarias, irmãos, poderia sim estar desanimado com a condição do povo de Deus, do remanescente que voltou. Mas quando ele olhava para aquela miséria, que maravilhoso, irmãos. Quando ele olhava para a condição pobre, humilde e desprezada. Irmãos, muitas vezes diante de tanta coisa, de tanta luta que temos passado, de tantos problemas até mesmo entre os irmãos, com os próprios irmãos, nós nos perguntamos, como pode o Senhor ainda ter algo a fazer nesse tempo? Como pode o Senhor levar a cabo o seu propósito com pessoas tão complicadas como nós? Com pessoas que não passam de sarças num vale profundo. Mas a coisa mais linda é que quando você olhar bem para esse vale, para essas sarças, quando você olhar para as ruínas desse vale e achar ali as sarças, você vai encontrar um cavalo vermelho. Você vai encontrar alguém que veio se identificar e que não esqueceu do dia dos humildes começos. Que ainda nos ama, que ainda diz para nós, voltai para mim e eu voltarei para vós outros. Então essa é a primeira visão. E tem uma simetria com o Apocalipse aqui. Aí como é que eu sei que esse anjo que falava comigo é o anjo intérprete, porque no hebraico é o anjo que falava em mim. E como é que eu sei que o primeiro, que é o cavalo vermelho, é a segunda pessoa da Trindade, o anjo da face de Javé, que não é um anjo criado, é o Senhor Jesus como aquele que é o mensageiro por mais excelência do Pai. Porque anjo, irmão, não designa natureza, anjo designa ofício. O irmão Gino já nos ajudou bastante nesse assunto, naquele pequeno livro dele chamado Saídas Teofânicas do Anjo de Javé. É um livrinho roxo, né, que ele estudou bastante esse assunto das saídas teofânicas, onde ele mostra que o Senhor é chamado de anjo, não porque ele é um anjo criado, como os testemunhos de Jeová falam, mas porque ele está no ofício de mensageiro, e a palavra anjo significa mensageiro. Ele é aquele em quem o Pai se vê fielmente representado, e por isso ele é chamado de anjo. Mas tem mais uma glória mais importante e mais bela no livro de Zacarias. Zacarias é o único dos livros do Antigo Testamento onde o Senhor Jesus não é só chamado de anjo de Javé, como aparece em alguns outros versículos do Antigo Testamento. Em Zacarias, o Senhor Jesus é chamado de Malach Yavé, o anjo
Javé. Não tem o de Javé. No hebraico é Malak Yavé, anjo Javé. Irmãos, apontando explicitamente, de modo claro, que a divindade tem mais de uma pessoa. E que nosso Deus é triuno. E que há uma economia de salvação que repousa nessa bendita segunda pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Os judeus não gostam de ler isso aqui, porque isso aqui dá problema na cabeça deles. Eles querem negar que o Senhor Jesus é a segunda pessoa da Trindade, que o Messias é divino. Então eles têm problema quando eles veem essa expressão Malak e Yavé. Mas eles não podem mudar o texto. Aqui, o anjo Javé aparece. E ele apareceu a primeira vez, não só como a pessoa mais excelente e bendita, segunda pessoa da Trindade, o anjo Javé, mas ele aparece já de cara se identificando com o seu povo. Querendo dizer que ele entende as nossas lutas, os nossos sofrimentos, que ele está no meio de nós, fazendo uma obra, nos preparando para encontrá-lo. A obra que Zacarias vai profetizar tem a ver com a retificação do templo, da casa de Deus, dos muros da cidade, para a espera do Messias. Assim também no nosso tempo. Nós devemos ser edificados como uma igreja, como casa de Deus, testemunho de Deus, para esperar a segunda vinda do Messias. E quanta luta, irmãos. E quanta luta que é para isso. Mas nós não desanimamos. Sabe por quê? Não porque nós somos suficientes. Nós mesmos não passamos de sarça. Nós mesmos não passamos de morteiras de plantas secas e espinhentas. Num vale profundo ainda por cima, abaixo do padrão de Deus. É isso que somos em nós mesmos. Mas bendito seja Deus que o Espírito Santo mostra a nossa condição. Porque a primeira coisa que deve acontecer em nós é nós vermos a nossa impotência, a nossa incapacidade, para descansarmos naquele que se identifica conosco. Então aqui, vamos voltar aqui no versículo 8. Tive de noite uma visão. E pelo que o irmão David Barron diz, essa visão aqui não é uma visão dormindo, tá? Não era um sonho, não. Ele estava de noite, mas foi uma visão estática, onde os olhos espirituais dele foram abertos e ele simplesmente se viu andando dentro de uma visão que, ao mesmo tempo que interagia com o mundo físico das ruínas da cidade, da muralha, do vale profundo, das morteiras, ao mesmo tempo o mundo físico, o mundo dos sentidos que Zacarias podia tocar e ver com seus olhos, era ao mesmo tempo visitado, invadido, transposto pela realidade espiritual que estava ali presente. Então foi uma visão estática, acordado, ainda que seja de noite. E o que ele viu? Ele viu esse cavalo, né, um cavalo vermelho, estando parado entre as morteiras que havia num vale profundo. Atrás dele estavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei, meu senhor, quem são estes? Aqui ele pergunta pro anjo intérprete, tá? Porque a visão está sendo dada na mesma natureza de Apocalipse. Meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem, agora aqui ele é chamado de homem, esse cavaleiro que está no cavalo vermelho. Então respondeu o homem que estava entre as morteiras e disse, o anjo vai interpretar para Zacarias, mas quem fala é o homem parado entre as morteiras. Assim também o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. O anjo é o intérprete, mas é Jesus Cristo quem fala. Então aqui diz assim, o homem que estava entre as morteiras e disse, são os que o Senhor tem enviado a percorrer a terra. São os que Iavé tem enviado para percorrerem a terra. 11. Eles responderam ao anjo do Senhor. Aqui é a expressão hebraica, irmãos. Quem quiser tomar nota na sua Bíblia, anote. Onde está anjo do Senhor, com A minúscula ainda na minha Bíblia, está errado. Está errado. Veja que o versículo de cima fala que é um homem que está entre as morteiras, certo? Não é que está escrito lá que é o homem parado em cima do cavalo vermelho entre as morteiras? Não é esse mesmo homem, que está falando com Zacarias, dizendo que os cavalos que estão atrás dele são os que o Senhor enviou para percorrer a terra? Agora, olha como é que esse homem que está entre as morteiras é chamado. Ele é chamado de anjo do Senhor. Mas aqui a versão autorizada colocou errado, porque não é anjo do Senhor. Com A minúsculo. Entendeu? Jonatas, o versículo é o versículo 11.
Eles responderam. Aí diz que esses cavalos que o Senhor havia enviado para percorrer a terra, responderam ao anjo do Senhor que estava entre as morteiras. Ué, mas no versículo de cima, quem é que estava entre as morteiras? Era o cavaleiro do cavalo vermelho. Zacarias capítulo 1, Jonatas. Era o anjo, era o homem que estava no cavalo vermelho entre as morteiras. Não era? Era isso que está dizendo acima. Mas aqui, esse homem que está entre as morteiras é chamado de anjo do Senhor. E aqui não é um anjo do Senhor criado. Não está falando de um anjo de Deus só. Por quê? Porque no hebraico não aparece a expressão anjo do Senhor. Aparece a expressão o anjo Senhor. Então Zacarias está deixando bem claro para nós no versículo 11 que o homem que estava entre as morteiras, num cavalo vermelho, se identificando entre as sarças secas, era o anjo Senhor, ou como diz o hebraico, Malach Yavé, o anjo Javé, seria melhor traduzido. Então aqui nós começamos a entender, irmãos, a identificação, a identidade desse que está entre as morteiras. Quem que está se identificando com o seu povo na miséria deles? Quem que os está amando, cuidando e dizendo, eu não os abandonei, apesar da ruína de vocês, apesar da confusão que vocês se encontram? Quem é esse, irmão? Zacarias tem um anjo intérprete que fala com ele. Mas aí, de repente, quando o anjo fala que vai dizer para ele quem são esses, eu te mostrarei, a ideia, eu vou interpretar para você quem são esses, aí diz que o cavaleiro das morteiras fala, esses cavalos que estão atrás de mim, o Senhor enviou a percorrer a terra. Aí o versículo 11 fala, que esses que estavam atrás respondem para Zacarias. Eles respondem, não, para Zacarias não, eles responderam para o anjo Yavé. É assim que está no hebraico. O anjo Yavé que estava entre as morteiras. Então quem é esse que estava entre as morteiras? O anjo Yavé. O cavaleiro do cavalo vermelho é o Malach Yavé. É o anjo de Jeová. Dos outros capítulos da Bíblia, que aparece em Gênesis 22, que aparece em Êxodo 3, lá aparece anjo de Jeová, com A maiúsculo. Porque não se trata de um anjo criado. Aqui, todavia, ele não é chamado nem de anjo de Yavé, anjo de Jeová. No hebraico ele é chamado de anjo Yavé. Anjo Yavé é a segunda pessoa da Trindade. É ele que está aqui, irmãos, se identificando com o seu povo. Está sendo claro isso? Eu queria que alguns dos irmãos dessem um joinha, se está entendendo, se não está. Porque se nós não vermos a beleza de tudo isso aqui, a gente não vai ver a glória. Eu pensei que a gente ia entrar em Zacarias 3, mas só para falar da grandeza das profecias de Zacarias, para a gente ver a grandeza do Senhor Jesus como o servo renovo, nós temos que falar dessas coisas, irmãos. Porque isso tem tudo a ver com o nosso tempo. As coisas que foram profetizadas de Zacarias eram presságio, eram simbólicas para o tempo do fim. Você vê até a simetria que tem entre Zacarias e Apocalipse, na forma que a revelação é dada. Assim como em Apocalipse, Jesus Cristo dá a sua revelação, e ele notifica por meio de um anjo, assim em Zacarias, o anjo Yavé aparece como um cavaleiro entre as morteiras, e concede a Zacarias um anjo intérprete que vai interpretando para ele as visões estáticas que ele vai tendo, e vai revelando a ele. E aparece em lugares, irmãos, onde fala da sua identificação com o seu povo que o ama, que apesar de serem sarças secas, são objeto do seu amor. Isso deve ser um encorajamento para nós. Porque no dia de tanta apostasia da cristandade, assim como a casa de Israel apostatou, e só um punhadinho voltou para a vontade de Deus, esses 50 mil que voltaram aqui nos dias de Zacarias, assim também no nosso tempo, irmãos, apostasia geral. O cristianismo não se importa com a vontade de Deus. Só poucos irmãos querem viver como o Senhor ordenou. E esses poucos ainda são tão inadequados. É ou não é verdade? Você acha que você tem alguma coisa adequada em você? Eu sei que eu não tenho, menino. E cada dia que passa, eu só vou descobrindo que eu não passo de uma sarça seca. Que não pode fazer nada, mas essa sarça seca, pela graça do Senhor, o ama. Se importa com a sua vontade. E esses que se importam com a sua vontade, que querem guardar a sua palavra, como o Senhor Jesus falou em João 14, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. Somos objetos do seu amor. E os seus olhos estão sobre nós.
Bendito seja o Senhor por isso. E ele não só está conosco, sendo favorável, ele faz questão de descer lá no vale, lá onde essas sarças estão. Ele se coloca como um cavaleiro, liderando os demais cavaleiros. E aí esses outros cavaleiros que foram percorrer a terra, respondem para o Malaque e Yavé, para o anjo Javé entre as morteiras. Então esse que está entre as morteiras, eu estou enfatizando isso aqui, irmãos, porque essa é a maior glória do livro de Zacarias. A maior glória do livro de Zacarias é mostrar a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus, Deus homem encarnado, como aquele em quem todos os propósitos de Deus vai se realizar. Se não fosse por ele, não haveria esperança para mim individualmente, nem para você individualmente. Nós não passamos de sarças. Se não fosse por ele, não haveria esperança para Israel. Israel não passa de uma sarça seca. Se não fosse por ele, não haveria esperança para a igreja. Para o povo de Deus no sentido coletivo do Novo Testamento. Mas é porque ele se apraz de modo redentor a estar em nosso meio que há esperança. Há esperança para aqueles que o querem e que o amam. Então eles responderam ao Malaque e Yavé, ao anjo Javé, que estava entre as morteiras, e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra agora está repousada e tranquila. Isso significa, todos aqueles inimigos, todas as guerras que poderiam representar um obstáculo para a edificação da casa de Deus, está tudo sossegado. Ou seja, chegou o Kairos, chegou o tempo de reedificar a casa de Deus. Deus se encarregou soberanamente de conceder paz em toda a terra por amor ao seu povo. É isso que significa isso. Esses cavalos que estão atrás são os mensageiros, os anjos, os vigilantes que Deus envia para percorrer e cuidar das nações, e eles dizem: o Kairos próprio é chegado, o tempo próprio é chegado, porque agora todas aquelas nações, Babilônia, Assíria, que estavam em guerra e sempre prejudicando o povo de Deus, passaram. Tudo está tranquilo e sossegado. É chegado a hora. Como o relatório prestado por esses anjos que estão nos outros cavalos ao Malaque Yavé, ao anjo de Yavé, é um bom relatório. É um relatório que atrai a memória de Deus em graça. O próprio, irmãos, esse aqui é um dos momentos mais ricos do Antigo Testamento. Com a exceção do Evangelho de João, capítulo 17, nós não temos na Bíblia nenhuma oração do Senhor Jesus em favor do povo de Deus retratado na Escritura. Por exemplo, em Lucas, Jesus fala que orou por Pedro, mas não fala qual foi o conteúdo da oração. Em João 17, a gente tem aquele longo capítulo da oração sacerdotal de Jesus, quando ele estava nos dias da sua carne. Mas aqui, irmãos, esse trecho é tão singular e lindo, e eu acho que deveria ser escrito com tinta de ouro também, sabe por quê? Porque aqui nós temos um dos poucos versículos da Bíblia onde nós temos a segunda pessoa da Trindade orando antes da encarnação, quando ele ainda estava no seu estado divino, pré-encarnado. Porque aqui Jesus não tinha se feito homem ainda. Ele estava aparecendo na figura humana, mas ele não tinha se encarnado. Era uma teofania, era uma cristofania veterotestamentária. Mas ele ainda não tinha assumido natureza humana. E mesmo assim o seu coração ama tanto o seu povo, se identifica tanto com aqueles que o amam, que a gente tem uma miniatura do que ocorreu no Evangelho de João aqui. Porque aqui o Senhor Jesus, no estado pré-encarnado, antes de se encarnar, ele já está orando pelo povo de Deus. Nós temos um diálogo da segunda pessoa da Trindade com a primeira pessoa da Trindade a favor do povo de Deus, amado por Deus. Sabe por que eu e você tem esperança? Sabe por que tudo vai terminar bem ao nosso respeito? Sabe por que os propósitos de Deus não vão ser frustrados em relação a nós, irmãos? Porque essa pessoa continua lá orando por nós. Ele orou aqui antes de se fazer carne. Ele orou em João 17, depois de ter se feito carne. Ele está orando agora como sumo sacerdote, homem da nossa espécie à direita de Deus. Mas aqui nós vamos ver o diálogo do filho com o pai, do anjo Yavé com o próprio Yavé. Então, o relatório foi dado, toda a terra está calma, é chegada a hora de edificar, é chegada a hora
Depois do tempo da dispersão, do tempo de espalhar pedras, é chegado o tempo de ajuntar pedras. É chegado o tempo do abraço. É chegado o tempo da unidade. É chegado o tempo da graça. E quando o anjo Yahvé ouve isso, entendendo melhor do que ninguém a vontade de Deus, e conhecendo mais do que ninguém o coração do Pai, porque ele é o Filho que sempre esteve no seio do Pai, ele ora e diz: então o anjo Yahvé, não o anjo de Yahvé, mas o anjo Yahvé respondeu. Ele respondeu, essa oração é uma resposta ao relatório dos outros espíritos. Então o anjo Yahvé respondeu: ó Senhor dos exércitos. Olha o filho falando com o pai. O anjo Yahvé falando com Yahvé. Essa é uma das poucas partes da Escritura onde aparece a oração da segunda pessoa da Trindade para a primeira pessoa da Trindade a respeito da condição do povo de Deus. Irmãos, o nosso Senhor Jesus é tão maravilhoso, é tão misericordioso. As palavras dele diante de Deus por nós são sempre de misericórdia. Eu e você só estamos em pé num tempo de tamanha apostasia porque você pode ter certo. Essa pessoa bendita está orando por nós. E nenhum pedido seu, como diz o irmão Wesley, o Pai vai recusar. Como Jesus mesmo falou em João 11, prestes a ressuscitar Lázaro: graças te dou, ó Pai, porque me ouvistes. Aliás, eu sei que sempre me ouves. Talvez eu e você não seja ouvido. Talvez eu e você não tenha dignidade. A Bíblia diz que muito pode por sua eficácia a súplica do justo, mas talvez nós não sejamos tão justos assim. Mas existe um justo que ora e que nunca pode deixar de ser ouvido. E esse justo ora pelos injustos. Esse justo ora por aqueles que estão numa condição tão lamentável. Eu não vou mentir para os irmãos que, conforme o tempo do fim se aproxima, o tempo do arrebatamento chega, conforme as coisas vão ficando piores nesse mundo, uma angústia às vezes nasce no meu coração. Senhor, será que eu estou preparado? Senhor, será que eu vou suportar isso até o fim? Mas, irmãos, tudo vai terminar bem, mesmo que nós tenhamos que passar pelo martírio. Tudo a nosso respeito vai terminar bem se nós o amarmos. Sabe por quê? Porque Ele está orando por nós. Ele não pode ficar sem ser ouvido. Então o Malach Yahvé respondeu orando, né? Ó Yahvé dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado faz já 70 anos. Era o ano do retorno deles. Fazia 70 anos que Deus estava indignado no exílio da Babilônia. Agora olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Versículo 13. E esse era o versículo que ia servir de base para nós entendermos todo o contexto na onde Zacarias 3 acontece. Provavelmente nós não vamos ter como avançar muito além daqui, mas nós vamos entrar em Zacarias 3 na semana que vem. Aí diz assim: respondeu Yahvé com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava. Yahvé respondeu a oração do Malach Yahvé. E o anjo que falava em Zacarias interpretou o significado da resposta de Yahvé Pai para Yahvé Filho. E este me disse, este é o anjo que falava em mim, é o anjo intérprete. O anjo que ouviu o que o pai falou com o filho e interpretou para Zacarias. E este me disse: clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. Irmãos, esse é o contexto das palavras boas, das palavras de esperança, para o pequeno remanescente que se importa com a vontade de Deus no tempo do fim. É uma palavra de encorajamento para mim e para você, se nós amamos a vontade de Deus, apesar de toda apostasia, de toda rebelião, de todo o pecado que há no meio do povo de Deus. E se nós nos importamos, parece que a coisa fica mais difícil do nosso lado. Mas conosco está aquele
foi encontrado entre as sarças do vale profundo. E ele nunca deixa de orar por nós. Por causa disso, há esperança para a vontade de Deus na terra. Há esperança para mim e para você como indivíduo. Há esperança para a igreja. Há esperança para Israel, porque as profecias aqui fazem referência a Israel. Fazem referência a Israel chegando até os dias do milênio em relação a Israel. São palavras boas de consolo, porque tudo repousa nessa segunda bendita pessoa da Trindade. É nele que está a nossa esperança, irmãos. É nele que está a nossa esperança. E aí, depois Zacarias tem uma segunda visão. Antes da gente ler a segunda visão, vamos ver o versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia. Esse é o significado de lembrou-se Deus. Ou lembrou-se Yahvé, que é o nome Zacarias. Zacar, lembrança, lembrar. Yah, Sacar, Yas. Yahvé se lembrou. Yahvé se voltou em benevolência. Porque ele se volta em benevolência, ele usa o profeta que aponta para a sua lembrança graciosa. E aí diz, voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez dizendo, assim diz Yahvé dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens. O Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Mas não por causa de Jerusalém. Nós vamos ver, vai ficar muito claro para nós por que apesar de toda a nossa condição precária, nós temos provisão total no nosso Senhor Jesus, no renovo que é servo, que nos preparou um caminho de justificação, tanto imputada como infundida diante de Deus. Nós vamos ver quando a gente chegar no capítulo 3. Aí Zacarias tem a segunda visão. Se na primeira visão ele recebe a promessa de palavras boas e consoladoras, isso vai ter todo o conteúdo das profecias dele. Irmãos, é tão no sentido positivo que Zacarias está profetizando, que até quando ele fala, lá no capítulo 11, capítulo 12, ele chega ali falando do pastor insensato, da rejeição que vão fazer futuramente ao Senhor Jesus. Aí ele menciona que o Senhor Jesus vai voltar e que quando ele for ferido, na sua vinda os judeus vão olhar nas suas feridas das mãos e vão perguntar que feridas são essas nas suas mãos. E o Messias vai responder, sem ódio, sem repreensão, com graça, com o amor sacrificial que levou a culpa daqueles que o mataram. O Messias vai responder docemente, porque ele nunca fala com dolo e ele está falando a verdade. Essas são as feridas com as quais eu fui ferido, casa dos meus amigos. Ele vai chamar aqueles que fizeram tamanha afronta e maldade com ele de seus amigos. Quão positivo é o coração de Deus no livro de Zacarias. Mas não é porque Deus está sendo bonachão. Não é porque Deus está fazendo vista grossa ao pecado. Nós vamos ver, nós vamos chegar no capítulo 3, que Deus tratou o pecado como o pecado realmente merece ser tratado. E que o caminho para tal tratamento, irmãos, para com o pecado, para com a nossa miséria, e para com tudo que nós precisássemos, nós estávamos precisando suportar. Ele encontrou no meu servo o renovo. É por causa do servo renovo que há esperança. É por causa do servo renovo. Então todas as bênçãos, tudo que é positivo aqui, tanto para mim e para você como indivíduo, como para com a igreja, como povo neotestamentário de Deus, como para com Israel, a quem essas profecias se dirigem em primeira mão, no sentido coletivo, para com a vontade de Deus feita na terra, tudo é por causa do servo renovo, capítulo 3. Até mesmo a edificação do templo que o homem renovo fará no milênio, só pode se concretizar porque antes ele foi o servo renovo. Irmãos, que grandioso é o capítulo 3. Possa Deus nos dar graça para chegar e penetrar nas profundezas desse texto. Então, depois que Zacarias tem a visão das palavras consoladoras, que vai ser toda a natureza do livro, no capítulo 1 ainda, versículo 18, ele tem a segunda visão. E na segunda visão, eu não vou entrar em detalhes, tá? Não vou entrar em detalhes, senão, se a gente fosse estudar tudo aqui, irmãos, a gente ia ficar um ano estudando o profeta Zacarias.
Nós vamos ficar um ano estudando o profeta Zacarias. Eu queria indicar 2 materiais muito bons para os irmãos. Um é a conferência do irmão Christian Shein a respeito de Zacarias, para quem quiser estudar. E o outro é o livro As Visões e Profecias de Zacarias, do irmão Dr. David Barron, que é o que eu li há um tempo atrás, desde que a Damaris fez a tradução, e eu sou tão grato a ela, ela não sabe quanto que eu agradeço. Eu pessoalmente agradeço, mas muitos irmãos serão gratos a Deus e ao coração que Deus dispôs a ela para fazer esse trabalho, porque, irmãos, tudo que eu estou compartilhando aqui com os irmãos é principalmente retirado do conteúdo que esse homem de Deus enxergou nesse livro. Nosso irmão David Barron. No seu livro de mais ou menos 600 páginas, As Visões e Profecias de Zacarias. Dia da glória do povo de Deus. Então, agora vem a segunda visão. Esse livro vai ser publicado. Ele não está ainda publicado, mas já está encaminhado para revisão. Né? Ele vai ser revisado em breve e será publicado futuramente. E vai ser de grande ajuda para todos nós. Então, no capítulo 1, versículo 18, ele fala: levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram a Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então, aqui, para resumir, você tem os 4 chifres, as 4 potências, porque chifre na Bíblia fala de poder e potência, de reis, que foram 4 nações que causaram e infligiram dor ao povo de Deus. Claro que debaixo da soberania de Deus, porque o povo pecou, Deus entregou eles nas mãos dos inimigos. Só que, olha só o que vai acontecer aqui. Ó. Vai dizer assim que veio também 4 ferreiros. 4 homens com instrumentos de martelo, de alguma coisa para quebrar aqueles chifres. Para marretar aqueles chifres. Ou seja, essas nações que dispersaram o povo de Deus, agora já foram julgadas também. E é dito que Deus está fazendo isso com eles, porque Deus entregou o povo dele na mão dos seus inimigos para que eles fossem disciplinados, mas essas nações excederam a medida. E aí Deus está usando outras nações para julgar agora essas nações. E aí tudo ficou equalizado e em paz. Então, na primeira sessão, você tem o Senhor Jesus se identificando conosco, nos amando e dizendo que não vai jamais desistir do seu propósito. Mas lembre-se, irmão, que esse propósito é em primeira mão, com aqueles que o amam, com o remanescente que quer a sua vontade. Só depois é que todo o povo de Deus vai ver essa mesma gloriosa vontade. E aí, esses que têm as promessas de palavras boas e consoladoras, Deus dá mais uma visão para garantir que de fato é chegado o tempo, que de fato a vontade dele será feita, porque até mesmo tudo que o inimigo podia fazer para barrar isso, já foi tirado do caminho. Aquelas nações que causaram dano ao povo de Deus, agora foram julgadas pelos 4 ferreiros que vieram. E aí, o que acontece? É feita uma promessa no capítulo 2, que vai se estender, na verdade, até o milênio, em relação a Israel. E que também aponta de modo figurativo, profético, para nós, do tempo do fim na igreja. Qual é a promessa? A promessa que Deus faz para eles no capítulo 2, vamos ler o capítulo 2, versículo 4. Ele tem a visão de Jerusalém sendo medida, é a terceira visão. Depois da segunda visão que confirma a primeira, vem a segunda visão de Jerusalém sendo medida. No versículo 4 fala: E lhe disse: corre, fala este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela, pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Essa é a promessa, irmãos, de reconciliação espiritual, porque Deus disse que vai voltar para o seu povo. Nós vimos o que aconteceu lá em Ezequiel, nos capítulos 8 e 9 e 10 de Ezequiel. O que acontece ali? Ezequiel está na Babilônia. Jeremias, contemporâneo de Ezequiel, está em Judá. É muito interessante, irmãos. Porque lá, enquanto Jeremias está no meio dos judeus na Terra Santa, eles continuam pecando e não querem ouvir a Deus. E quando Jeremias fala que Deus vai entregar aquela cidade, diz que eles olham para o templo e sempre falam: esse é o templo de Yahvé,
templo de Yahvé, e Yahvé está nessa cidade, ela jamais será destruída. O que é isso? Jeremias só pode estar mentindo. Só que enquanto eles estavam objetando Jeremias lá na terra de Judá, dizendo que jamais Jerusalém seria derrubada, sabe o que Ezequiel ao mesmo tempo estava vendo na Babilônia? Ezequiel foi levado pelo Espírito de Deus numa visão entre o céu e a terra, voando até Jerusalém, e ele viu a glória, a Shekinah de Deus abandonando a casa. Ela saiu do Santo dos Santos, parou na entrada da casa, saiu da entrada da casa, parou na saída da cidade, subiu o Monte das Oliveiras e foi embora. E nunca mais voltou, irmãos. Desde que o templo foi destruído por Nabucodonosor, depois na terceira investida dele contra a cidade, nunca mais a Shekinah de Deus, de modo visível, voltou para dentro do templo. Nem a arca foi colocada de novo no templo restaurado dos dias de Zacarias. Mas aqui tem uma promessa maravilhosa que só pode se cumprir na segunda vinda do Senhor Jesus. Essa promessa passa por todo o tempo parentético da graça da igreja e vai se terminar lá. É dito que a Shekinah vai voltar, que Yahvé vai voltar para o seu povo. Oh, irmãos, isso indica também uma coisa para nós, usando aqui a figura disso para a igreja. Mesmo que nós passemos a vontade de Deus, não somos nós que vamos restituir toda a glória. Portanto, quando os irmãos falam assim, vamos restaurar a igreja, né? Como o irmão, nosso querido irmão Witness Lee, nos seus cânticos, vamos restaurar a igreja da degradação, ao exercitar o Espírito, claro, e a visão. Irmão, só que eu e você não tem capacidade em nós mesmos para restaurar nada. Nós só podemos permanecer na vontade de Deus, representando o que toda a igreja devia ser. Não somos nós que vamos restaurar toda a igreja. Assim como todo Israel, a glória, a Shekinah só vai voltar para Israel nos dias do milênio, quando a nação de Israel vai se converter, assim também toda a igreja, o povo neotestamentário de Deus, só vai ser restaurado pelo próprio Senhor Jesus quando ele se manifestar. Ele mesmo edificará a igreja. O que cabe a nós é permanecer na posição que Deus nos deu, testemunhando a posição original da igreja, a vontade original do Senhor, sendo os vencedores da igreja no tempo do fim. Mas toda a igreja é tarefa demais para nós. Nós não temos condição de fazer isso. Sabe quem vai fazer? Assim como com Israel, quem vai fazer é Yahvé na pessoa do Messias, na Shekinah que vai voltar visível entre eles, naquele grande dia. Assim também a igreja só será edificada quando na plenitude da dispensação dos tempos, na plenitude da dispensação dos tempos, o próprio Senhor Jesus convergir todas as coisas no céu e na terra para ele mesmo. E isso só vai acontecer com a igreja no fim do milênio, porque tem crente que vai ser derrotado, vai ter que passar por disciplina durante o milênio. Então é só ele mesmo. Aqui, de modo imediato para com os judeus, essa profecia só vai se cumprir quando a Shekinah retornar para eles. A mesma Shekinah que Ezequiel viu no capítulo 43, que vinha dos lados do Oriente e entrava de novo na casa. A Shekinah que abandonou o templo vai retornar. Vai retornar, quando, como Jesus falou em Mateus, capítulo 23, desde agora não me vereis mais, até que venhas a dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Vai retornar. Mas ninguém pode fazer isso no lugar de Deus. Então, mas graças ao Senhor, né, nós temos a promessa que Ele está conosco, que Ele está com o remanescente, e que apesar do remanescente não cumprir todas as coisas, Ele mesmo, que se identificou com o remanescente, que encontrou no coração do remanescente um povo que representou o seu ideal, ele mesmo, por fim, por amor a esses, baseado na consagração desses, que pela graça deles são sustentados, ele mesmo colocará todas as coisas em ordem. Restauração de comunhão espiritual, presença real e manifesta de Deus entre eles, na pessoa do Messias, e todo o povo reunido em unidade novamente. Jerusalém será habitada como aldeia sem muro por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então isso aqui é a promessa que Deus não vai desistir do seu propósito. Irmãos, isso é verdade com relação a Israel, e é a mesma verdade com relação à igreja. Qual que é a nossa posição? A nossa posição é entender que apesar de nós sermos fracos,
de nós sermos em nós mesmos só como sarças de um vale profundo, se amamos o Senhor pela graça dele, e é pela graça dele também que nós o amamos, não tem nada bom em nós mesmos, se nós o amamos, ele se identificará conosco. Ele nos dará condições de representar a sua vontade original. E ele contará conosco para encerrar essa era, quando ele mesmo voltará e colocará todas as coisas em ordem, porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Veja que precioso são todas essas promessas. Aqui, com relação a Israel, a mesma coisa com relação à igreja, e podemos aplicar individualmente a mesma coisa em relação a mim e a você. Aí que fica interessante. Porque, peraí, Deus prometeu que vai habitar no meio do povo dele, Deus prometeu que vai restaurar a plena comunhão, Deus prometeu que a condição de degradação do seu povo vai ser revertida, ele até mesmo se identificou com eles para isso, mas aí surge uma pergunta, mas Deus não é um Deus justo? Pode o Deus justo e santo habitar com aqueles que estão aquém do seu padrão? Como poderia isso? Talvez, como diz o irmão David Barron, o próprio Zacarias estivesse se perguntando. Senhor, as 3 primeiras visões são maravilhosas. Mas a pergunta é, com um povo tão pecador desse jeito, que o Senhor já sabe pela história, que eles são obstinados e rebeldes, como que pode o Deus santo ter comunhão com um povo desse? Como pode o Deus justo realizar isso? Acaso, se o Senhor vir morar no nosso meio com a sua santidade, nós não seremos consumidos? Como pode o Senhor nos tornar ideais aos seus olhos e de novo se deleitar em nós? Essas perguntas talvez estivessem na mente de Zacarias. E são as mesmas que o nosso coração vai fazer se nós considerarmos a condição da igreja como Isaías considerava a condição de Israel. Pode, acaso, o Senhor edificar mesmo a sua igreja com um povo tão indisciplinado, tão pecador, tão obstinado, tão cheio do seu próprio ego, de modo tão contumaz e rebelde contra ele? Pode ele, acaso, edificar a sua igreja? Pode ele estar entre nós mesmo? É certo que pode, porque Deus não pode mentir. Mas a pergunta é, como ele vai fazer isso? E a resposta para isso, irmãos, é o capítulo 3 de Zacarias. E é o que nós vamos deixar para a próxima quarta-feira. Tá bom? Fica aqui todo esse contexto, toda essa maravilhosa profecia desse livro. Até aqui, as primeiras 3 visões, que vão preparar o palco para essa visão singular do capítulo 3. E aí nós vamos entrar no meu servo ou renovo a partir da quarta-feira que vem. Tá bom? Então fica aqui como uma introdução. Introdução aos 4 títulos gloriosos do Messias. Começando por Zacarias, né? Então, na quarta-feira que vem nós continuamos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça a gente ruminar essa palavra e que os irmãos possam compartilhar e falar